A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, meus irmãos, a todos nós, neste dia tão abençoado que o Senhor nos dá. Eu sou Fernando Aquino, seu irmão em Cristo, e estou aqui para que nós possamos juntos estudar aí a palavra de Deus. Estamos iniciando com este vídeo mais um trimestre, onde nesse trimestre falaremos sobre o tema Pilares da Teologia Prática, né? É um tema aí relacionado ao terceiro trimestre da revista editora Central Gospel, a revista LPD, Lições da Palavra de Deus, que dessa feita resolveu trazer esse tema tão abençoado. Eu quero também aproveitar para fazer o convite a você que está assistindo aí agora, quem sabe você ainda não é inscrito neste canal, sinta-se à vontade, caso deseje fazê-lo. É claro, a gente não está aqui tentando lhe impulsionar a fazer nada, mas se você sentir-se à vontade para fazê-lo, é muito bem-vindo aqui conosco, tá? Comente os vídeos, você que tem algo aí a acrescentar, nos ajudar, alguma sugestão, algum ponto, quem sabe pontuar alguma coisa ou parte da lição, é muito bem-vindo aqui também estar conosco. Curta o vídeo, porque fazendo isso, é claro, você não só, eu diria, ajuda com relação aqui ao canal, nos ajuda, mas principalmente através dessa curtida, desse like que você dá aí, que mais pessoas, através dessa plataforma, terão acesso a materiais como esse. Já visto o fato de que o nosso maior interesse aqui, a nossa maior vontade, a nossa maior motivação é, lógico, propagarmos o Evangelho e poder passarmos, repassarmos algumas coisas que Deus nos tem dado. Então, sinta-se plenamente à vontade de estar conosco aí. Muito bem-vindo neste canal, logo aqui a estar conosco. E esta lição, meus irmãos, a lição de número 1 dessa revista, lá iniciando o trimestre, ela vai falar sobre um assunto muito interessante, o ministério pastoral. Olha que bênção, olha que tema que nós precisamos realmente falar, entendermos um pouco a respeito disso. Quem sabe você tem dúvidas quanto a isso, entender um pouco mais sobre pastoreio. Está aí uma ótima oportunidade de aprender um pouco mais. E essa lição, ela tem, a princípio, seu texto bíblico básico lá em Jeremias 23, dos versos 2 ao 4, logo também dos versos 18 ao 22. Temos aí o nosso texto áureo, que está em Jeremias 3, verso 15, diz: Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Já a palavra introdutória dessa lição nos irá dizer, e leiamos juntos aqui. Em um contexto de caos e profunda crise na história do povo de Israel, o Senhor usou o profeta Jeremias com uma mensagem de fé e esperança, por meio da seguinte declaração: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Claro, aí Jeremias 3, verso de número 15. Então, como já dissemos anteriormente, ministério pastoral é o assunto, é o tema a ser abordado aqui nessa lição. E é bom que já entendamos, a princípio, que o comentarista dessa lição, ele toma por base, inicialmente aqui, um contexto de Jeremias, né? O capítulo é o 23 e toda essa visão, esse contexto. É bom que entendamos, à guisa de introdução, que Jeremias 23 faz parte, é claro, de um contexto na qual nós estamos vendo Israel longe de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, e Deus está agora dizendo, por intermédio de tal profeta, a saber, Jeremias, que um dos grandes, eu diria, maiores motivos, o pivô de tudo isso está acontecendo, é o fato de que a liderança da nação, os líderes dessa nação estavam levando o povo à ruína, estavam levando o povo à queda, logo estavam conduzindo o povo a um afastamento deliberado do Senhor. Por isso, Jeremias usa o termo pastores. E é claro, você, acredito eu, que lendo aí o contexto, lendo um pouco já e conhecendo, não importa o quanto você conheça ainda a Bíblia, talvez está iniciando, mas ao lermos Jeremias, nós já podemos passar a entender o fato de que, embora a palavra seja a mesma, pastores, nós devemos fazer uma distinção aí entre pastores no livro de Jeremias, pastores nesse contexto, claro, pastores no Novo Testamento, logo pastores na atualidade. A palavra é a mesma, o termo é o mesmo, mas o que está acontecendo aí é onde tão somente Deus, através de Jeremias, ou por intermédio desse profeta, está usando um contexto pastoril. E o pastoril aí está ligado a rebanho, logo onde a nação de Israel, mais propriamente no contexto Judá, aí já visto o fato de que o norte, Samaria, Israel Norte, as 10 tribos já haviam sido levadas cativas no ano aproximado de 722, né, a.C. Então, o contexto aí, Israel, a nação, o povo, Judá, é comparado a ovelhas
E os líderes dessa nação, a liderança dessa nação, está sendo comparada a pastores. Ou seja, aqueles que deveriam estar conduzindo o povo a Deus, pastoreando o povo, cuidando do povo, não estavam fazendo. E, ao contrário disso, estavam levando o povo à ruína, à queda e, pior ainda, a um afastamento deliberado do Senhor. E é isso que a gente vai tentar entender, é para isso que está olhando aí dentro desse contexto. Então precisamos, à luz de tais contextos, conduzirmos essa lição. Dito pois isso, a gente já pode olhar um pouco mais para dentro do contexto da lição. Então nós temos aí o primeiro tópico que diz o momento atual da história. Vamos ler um pouquinho já para termos uma noção. Porque a ideia inicial aqui da lição, meus irmãos, é fazer um paralelo, é traçarmos um paralelo e fazer uma espécie de comparativo entre a situação de Israel com a atual situação. E deixe-me ler algumas coisas para pontuar aqui. Assim como Deus decidiu dar um novo rumo à combalida realidade do povo de Israel, hoje, da mesma forma, ele está no controle da história e continuará levantando pessoas para liderarem o seu povo, conforme o seu coração e propósitos. Então, o ponto claro é, a partir do princípio que nós já citamos o fato do que estava acontecendo naquele contexto de Israel, liderança, pastores, ou seja, líderes, guiando o povo para longe de Deus, afastando o povo de Deus, nós estamos agora também vendo que na atual conjuntura, muitas têm sido as coisas que têm se levantado para criarem barreiras para que as pessoas não se acheguem a Deus, não se aproximem de Deus. E é nesse contexto, é dentro disso que Deus continua, como fez no passado, continua fazendo hoje, continuará até o dia da vinda de Cristo, levantando líderes, pastores, pessoas dos quais, levantadas por Ele, guiadas por Ele, usadas por Ele, fazem e continuarão fazendo uma grande diferença em nosso meio. E serão pessoas que estarão conduzindo o povo, ao contrário do tempo de Jeremias, ao contrário do contexto de Jeremias, tais pessoas estarão conduzindo o povo à presença de Deus, uma proximidade maior com Deus. E é dentro disso aqui que nós queremos trabalhar para essa lição. Vamos lá, então, olhando uma lição, a princípio, de 4 tópicos, e é bom, professor, para você, volta e meia, eu trago dicas para professores aqui, uma delas é o fato de que cuide-se, professor, aí, porque uma lição de 4 tópicos muitas vezes tende a fazer-nos ficarmos um tanto perdidos na hora de ministrarmos. A gente acaba tendo aquele tempo, aquela paciência toda, todo aquele controle e autocontrole para ministrarmos, geralmente, o primeiro e segundo tópico, mas é a partir do terceiro tópico que as coisas começam a correr. E você vai ver isso aí na prática. Você que assiste meus vídeos aí sabe. Geralmente, quando estou no terceiro tópico, eu arrumo uma correria para ler aqui, porque a gente precisa fechar. Já avisou o fato que temos um tempo específico para os vídeos, para que não se estendam demais. Então, para que isso não aconteça aí na sua aula, eu vou tentar administrar bem o tempo aqui para te auxiliar. Então, vamos lá. 3 tópicos, ou melhor dizendo, 4 tópicos, aí fica um pouquinho mais complexo. O primeiro tópico diz aí, o momento atual na história humana, já lemos isso, e vamos para o comentário do primeiro subtópico. A necessidade de líderes que sejam fiéis. Vamos lá, então. Lembrando aqui, uma ressalva, eu não lerei todo o conteúdo da revista para ganharmos tempo. Então, você que tem o conteúdo completo, vai ter essa vantagem aí, coisa essa que eu não poderei fazer aqui devido ao tempo. A demanda é muito grande. Vamos lá. Esta é, sem dúvida, uma grande necessidade atualmente, uma vez que muitos têm se apresentado nos meios de comunicação como portadores de uma mensagem que edifica, orienta e traz esperança de dias melhores. Então, nós estamos diante de uma grande necessidade. Já que o assunto é ministério pastoral, uma das coisas que nós precisamos entender é o quê? Um dos pontos chaves do ministério pastoral é, a princípio, o quê? A fidelidade. Um líder, logo um pastor, usaremos esse termo pastor porque a lição refere-se a tal, mas um pastor precisa ser fiel. Fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, é claro, fiel aos mandamentos de Deus, a fim de que tal fidelidade reflita em seu ministério, reflita em seu pastoreio, logo, venha a ser captada e percebida por aqueles os quais ele lidera. Então, a base de tudo é fidelidade. Tudo começa com fidelidade. Um verdadeiro pastor, aquele que almeja ser um pastor, aquele que
vem ao longo dos anos buscando, galgando essa posição e se preparando para tal, precisa ter sempre em mente que a base de tal ministério será a fidelidade, ele precisa ser fiel. Independente do fato de pessoas gostarem ou não, porque o pastor não é chamado para agradar a todas as pessoas. O pastor não é chamado para estar bem com todos. Embora a Bíblia diga, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, esse ninguém verá o Senhor está atrelado a qual, e a qual aí é lógico, está ligado à santificação. Então nem sempre. E Paulo também, escrevendo os Romanos, fala isso, né? Essa questão da paz, de vez em quando, não será tão fácil, tão simples, tão possível assim ainda. Então, um dos pontos claros e específicos é isso. Um líder, logo um pastor, e reutilizo a expressão pastor, porque a lição faz, mas tal pastor precisa iniciar seu ministério baseado porque, na fidelidade. Ele deve ser fiel a Deus. Ele deve ser fiel aos preceitos de Deus, à palavra de Deus. Então, quanto mais ele buscar ser fiel, quanto mais ele buscar aproximar-se da Bíblia, quanto mais ele buscar estar, eu diria, atrelado àquilo que Deus tem para o seu povo, para a igreja, sim, esse será um pastor muito bem sucedido. Então, um dos pontos a se analisar aí é até que ponto temos sido nós, os líderes da casa de Deus, fiéis a Deus. Haja visto o fato de que estamos trabalhando inicialmente na lição, desde a introdução, desde seu texto bíblico básico, com um contexto de fidelidade. Esses líderes de Israel, esses pastores ao qual Jeremias cita, e já falamos aqui, pastores não no sentido de, como hoje, né, atual, mas no sentido de liderança, e aí há uma comparação, onde as ovelhas o povo é comparado com ovelhas e os líderes comparados com pastores, então havia da parte de tais líderes, havia da parte de tais pessoas, tais pastores, naquele tempo de Jeremias, uma grande infidelidade a Deus. Então, no afã de conseguirem arrancar o que queriam do povo, eles acabaram sendo infiéis a Deus. Então tudo começa, gente, tudo tem seu início com fidelidade. Sejamos, pois, fiéis a Deus e a sua palavra para início de conversa. Nós temos aí, então, já também um segundo subtópico. Os olhos de Deus estão sobre o seu povo. Leiamos também. Jeová não está insensível ao momento presente. Ele continua cuidando de seu rebanho. No tempo oportuno, o Senhor escolherá pessoas e as colocará em posições estratégicas para trazerem consolo, conforto e libertação ao seu povo. Outro detalhe importante olhando às vezes para as situações que estamos vivendo, nós acabamos pensando que Deus, muitos são levados a pensar, o que eu vou dizer aqui, mas parece que Deus não está nos vendo, parece que Deus realmente criou pessoas, as colocou no mundo e deu corda e deixou rolar. Parece que Deus não está atento às situações que estão acontecendo, ou ainda que as veja, parece estar apático a tais situações. Mas o ponto claro é notarmos o seguinte, gente. Entendermos que um dos grandes sinais que Deus nos dá, o próprio Deus nos dá, de que Ele está em nosso meio, de que nada foge ao seu glorioso controle, é o fato de nos dar pastores segundo o coração dele. Isso é interessante. Um bom trabalho de pastores que realmente desempenham ali diante de Deus bem seu trabalho, são para nós uma comprovação de que Deus está vendo. E é por isso, e é esse o motivo no qual Deus levanta tais líderes, levanta tais pastores segundo o seu coração, para que nós possamos ver na vida desses homens, no ministério desses homens, no pastoreio desses homens, a presença de Deus. Ela pode ser percebida, ela é visível dessa maneira. Uma das formas de se perceber, de se ver, de se atentar para a presença de Deus em nosso meio, é olharmos ao nosso redor e ainda vermos, glória a Deus por isso, pessoas para lá de abençoadas, pastores levantados por Deus, cuidando, zelando todos os dias da igreja do Senhor. Então, nós entendamos isso, os olhos de Deus estão sobre o seu povo, mas como saber, como ver, como entender isso? Se talvez para alguém ainda reste dúvida se Deus está de olho ou não. É no cuidado, é o cuidado que nos faz entender. Por exemplo, quando vemos uma criança bem cuidada na rua, os pais cuidam bem lá. Criança limpa, aciada, cabelo tudo certinho. Mas geralmente quando vemos uma criança com o nariz escorrendo, roupa rasgada, mãos sujas, a primeira pergunta é, tal criança não tem pai? Não, essa criança não tem mãe? Não há quem cuide de tal criança? A pessoa fala que a criança por si só, ou disse só não pode cuidar.
Então, olhando para uma criança bem cuidada, olhando para uma casa bem arrumada, olhando para as coisas no conforme, dentro dos conformes, a gente passa a perceber que quem está por trás disso, quem está, a princípio, comandando isso, está realmente de olho, é visível tal presença. E assim, nós vemos Deus como nós olhamos para cima e vemos todos os dias visões de Deus sentado no trono, quando nós olhamos ao nosso redor e vemos pessoas zelando, cuidando, de maneira como Deus realmente quer, é possível vermos que Deus está conosco logo em nosso meio. Então, o bom cuidado de nossos líderes, o bom cuidado dos pastores, é para nós uma confirmação visível de que Deus está em nosso meio. Outro ponto importante, o ponto 3, os critérios da escolha. Vamos lá, vamos entender esse ponto também. A pessoa aprovada em Cristo é a que foi submetida a um teste e, ao final, alcançou a avaliação positiva. Pastores segundo o coração de Deus são ministros aprovados pelo Senhor Jesus Cristo, recrutados para a missão de pregar o Evangelho. Vamos lá, então, entender também outro ponto. O que nós temos aqui, gente? Os critérios da escolha. Dentre a questão ligada à lição, o que eu não vou fazer aqui é trazer outros pontos, embora a Bíblia fala de questões, todo um processo ali, 1 Timóteo a gente tem essa visão, capítulo 3, mas o que eu quero fazer aqui é baseado na lição, entendemos o seguinte, um dos critérios, não são todos, mas um dos critérios seria o quê? Prova, passarem por uma prova. Um dos critérios que Deus se utiliza, muitas vezes, para ali, na sua glória e graça, levantar líderes, levantar obreiros, levantar pessoas para o seu santo e glorioso ministério, é que essas pessoas passem por determinadas provas. Eu não estou falando de adversidade só, porque a gente sabe que esse tema, a palavra prova, ela acabou ganhando uma conotação só de luta no meio cristão, meio cristão evangélico, principalmente prova, estou passando prova, luta, adversidade, mas prova nem sempre quer dizer algo ruim. Prova, estou dizendo aqui, no bom sentido. A pessoa é provada, tanto com lutas quanto com bênçãos, benesses, mas o ponto claro é que um dos critérios para que se escolha pastores, um dos critérios de Deus para a escolha de líderes é que tais líderes sejam provados e no fim de provados, ou no pós-prova, haja ali uma aprovação. Pessoas que hoje estão aprovadas, por quê? Porque no passado foram provadas. Então, as provas devem ser encaradas por nós que estamos galgando aí, aqueles que estão galgando, quem sabe me assistem, estão galgando aí o pastoreio, preciso entender que tais lutas, provas, adversidades e até mesmo questões consideravelmente boas servirão para nos provar. Então, ser provado para depois ser aprovado. Isso é interessante, tá? Um dos critérios claros da escolha de Deus é permitir, é deixar, é fazer, às vezes, com que tais líderes passem por situações das quais, vencendo tais adversidades, lidando com tais situações, após elas, eles saiam das mesmas aprovadíssimos. Então, um dos critérios é esse, gente. O pastor precisa ser provado para só a partir daí ser aprovado, tá? É um dos grandes critérios que nós precisamos olhar, entender, logo compreender de maneira plena e eficaz. Outro ponto aqui também, segundo tópico. Partamos para o segundo tópico, que diz aí, pastores segundo o coração de Jeová. Deus prometeu por meio do profeta Jeremias que daria ao povo pastores com uma marca distintiva, ou seja, pastores conforme o seu próprio modelo. Veremos aqui pastores segundo o coração de Deus. Talvez a pergunta que faríamos aqui, a partir deste momento, é: o que é ser um pastor segundo o coração de Deus? E à medida que nós formos aqui olhando subtópico a subtópico, teremos uma boa, eu diria, compreensão acerca disso. Então, vamos lá, te convido a continuar aqui, permaneça nesse vídeo conosco, para que nós possamos entender alguns pontos aqui baseados na revista. Vamos lá, 2.1. Deus é o pastor dos pastores. A profecia de Jeremias é emblemática ao dizer que a escolha dessas pessoas seria segundo o protótipo divino, ou seja, segundo o coração de Deus. Em primeira instância, entendamos o seguinte, gente. O primeiro passo rumo à compreensão do que é ser um pastor segundo o coração de Deus
é que tal líder, tal pastor, tal pessoa entenda o quê? Que diante do povo de Deus, tal pessoa foi escolhida como pastor. Tal pessoa foi chamada a cuidar, a apacentar, de certa forma, gerir, de certa forma, acompanhar, zelar desse povo até apresentá-lo a Cristo. Mas tal pessoa precisa entender que o fato de ser separada para essa função não significa dizer que tal pessoa também não seja uma ovelha. O termo pastor de pastores é uma visão, eu diria, mais humana da coisa. Isso que é interessante. Quando eu digo que Deus é o pastor do meu pastor, logo também, claro, Deus é meu pastor, mas dizer o seguinte, Jesus é o pastor do meu pastor, nesse ponto é entender que Jesus, o nosso sumo pastor, logo, o meu pastor também é ovelha. Não ovelha minha, porque ele é o meu pastor. Você entendeu onde eu quero chegar. Mas, mesmo sendo o meu pastor, tal pastor ainda é ovelha de Cristo. Ser pastor é nunca deixar de ser ovelha. Eu não sei se você me entendeu, mas está muito claro. Ser pastor é deixar de ser ovelha do rebanho, no aprisco, entre nós, igreja. Humanamente falando, na igreja ele deixa de ser ovelha porque ele se torna um pastor que vai pastorear a igreja. Mas isso não significa dizer que ele tenha deixado de ser ovelha, porque tal pastor ainda é ovelha de Cristo. E se muitos pastores entendessem isso realmente, as coisas não estariam como estão hoje em alguns lugares. Há lugares, eu não estou generalizando, você já percebeu, há lugares, eu disse. Existem lugares que há pastores que, no momento em que se tornaram pastores, se esqueceram que ainda são ovelhas, se esqueceram que ainda hão de prestar contas a Cristo. Então é isso que a gente entende aqui. Deus é o pastor dos pastores. Deus é o pastor daqueles que estão pastoreando. Logo, tais pastores nunca deixaram de ser ovelha de Cristo, ovelha de Deus. Vou usar o termo Deus aqui, você vai entender. Pai, Filho e Espírito Santo, para não ser muito, acabar sendo evasivo aqui. Então, quando eu disser Deus, você já entendeu. Pai, Filho e Espírito, está mais que claro isso. Trindade Santa aí. Então, o pastor humano, o pastor de hoje, quer seja presidente, quer seja auxiliar, quer seja pastor local, quer seja... Não importa aqui o título ou a designação, mas tal pastor ainda é ovelha. Então, ser pastor do povo de Deus, ser pastor numa igreja, numa localidade, implica também em ainda ser ovelha de Cristo, ovelha de Deus. E esse é o ponto. Então, eu colocaria de maneira prática aqui o fato de que todo pastor precisa entender que há de prestar contas. Quando o pastor não se esquece que nunca deixou de ser ovelha, tal pastor pastoreia com cuidado, com amor, com zelo. Isso é interessante. Eu estou pastoreando vocês. É isso que o pastor deve repassar à igreja. A visão dada ou passada à igreja deve ser essa. Povo de Deus, eu estou junto a vocês. Deus me chamou para pastoreá-los, mas eu ainda sou ovelha de Deus. Então eu devo obediência a Deus. E eu hei de prestar conta a Deus por vocês que eu estou pastoreando. Gente, isso é algo que sempre manterá um líder humilde. É algo que sempre fará com que esse líder jamais se esqueça que tem que ser, que deve ser, que precisa agir com humildade diante de Deus. Esse é um ponto claro, tá? Então eu colocaria de forma prática que Deus é o pastor dos pastores. Para pastores que sabe estão me assistindo aí, entender o seguinte. Pastor, resumindo o que eu acabei de dizer, tudo aqui, acho que vai ficar mais claro agora. Pastor, você nunca deixou de ser ovelha. Esse é o ponto claro. E o pastor entende que ele ainda é ovelha. Amém. Eu sou ovelha de Deus. Embora pastoreie as ovelhas, mas eu ainda sou ovelha. E esse é o ponto principal. Deus é o pastor dos pastores. Esse é o ponto. Então, há de prestar contas. Cuidado, pastor. 2.2, o trabalho do pastor. Vamos lá, olhar para esse ponto aqui. O trabalho do pastor. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, Deus apresenta-se como quem assume o papel de pastor do seu povo. Esse retrato do pastor que com amor sacrificial vai em busca da desgarrada, né? É notadamente observado na parábola da ovelha perdida. Isso ilustra claramente que as qualidades ternas e amorosas de Deus no Antigo Testamento. Vamos lá entender esse ponto. Gente, olha que coisa interessante aí. O trabalho do pastor. Vamos entender esse processo claro. Por quê? É bom lembrarmos que aqui
o comentarista faz alusão a Ezequiel 34. Um grande capítulo, um abençoadíssimo capítulo. Por quê? Porque tal capítulo está ligado de maneira intrínseca ao capítulo 23 de Jeremias. Aquilo que Jeremias passa no capítulo 23, a visão que Jeremias dá-nos a respeito do tema a ser tratado, a liderança, e aquilo eu repito que eu já disse aqui, a liderança de Israel, e aqui é toda a liderança mesmo, tá, gente? Quando diz pastor, não é só o rei, não entenda só o rei, ou não entenda só o sumo sacerdote, mas toda a liderança. Sacerdotes, rei, príncipes, líderes, juízes, tá? Magistrados ali, toda a liderança é vista como pastores e logo todo o povo é visto como rebanho de Deus, tá? Isso é interessante. Tá lá tanto no hebraico traz as duas expressões, rado, pastor e também a palavra hebraica para rebanhos, lá tá lá no capítulo de número 34 de Ezequiel. Mas para ganhar tempo aqui, é interessante que olhando para Ezequiel nós passamos a ver um detalhe interessante. E qual que é o título desse subtópico? Que a gente, professor, você que está ensinando aí, nunca perca o foco no título. O título é o trabalho do pastor. Então, a fim de entendermos o trabalho do pastor na lição baseada em Ezequiel 34, a melhor coisa é lermos Ezequiel 34. Vamos lá. 34:1 diz, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vamos fazer algumas análises. Aqui eu vou tirar a minha imagem, você ouvirá a minha voz, para facilitar a sua leitura aí. Então, mais uma vez, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Ezequiel falando, 34. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e disse aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Olha aí. Então, eu volto aqui. Olha que questão interessante aqui. Baseados no contexto de Jeremias, nós temos o contexto de Ezequiel, que, mais uma vez, cita a liderança como pastores. Então, assim como lá em Judá, a liderança levou o povo a se esquecer de Deus, a abandonar Deus, também havia esse perigo dentro dos cativos da Babilônia. Ezequiel agora é levantado como um profeta no tempo do cativeiro, dentro, no meio, no seio do cativeiro, porque havia ainda líderes que estavam lá na terra da Babilônia, juntos a Ezequiel, e o capítulo 14, peço que você leia, caso haja tempo, também nos mostra isso em Ezequiel. Esses homens iam diante do profeta Ezequiel para saber questões relacionadas a Deus, mas eles iam, mas ainda assim, iam já com o coração voltar à idolatria. E Deus passa a dizer a Ezequiel, no capítulo 14, que continuaria respondendo o povo de acordo com o coração deles. Logo, tais anciãos estavam levando também na terra do cativeiro, a saber, Babilônia, o povo a se voltar contra Deus, abandonar a Deus. Havia também, no meio do cativeiro, pessoas, líderes, e aí Ezequiel também usa o termo pastores para essa liderança. Estava se repetindo a cena lá de Judá, porém no cativeiro. Aí Israel agora está vivendo lá, eles estão vivendo nesse período no cativeiro, e Ezequiel levanta o mesmo, eu diria, o mesmo contexto, o mesmo estilo, a mesma visão. E é claro que é bom lembrarmos que lá no Novo Testamento, isso repete no capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo João, tá? João 10, que rola aquela velha história do ladrão, não roubar, matar, destruir, que nós não temos tempo de explicar aqui esse processo do ladrão, mas quer saber, meu zap fica aí, a gente pode comentar um pouco sobre isso, é interessante, olhando para o texto grego, fica melhor ainda. Mas o ponto claro é, entendendo que é um contexto do capítulo 8, 9 e 10, é uma sequência aí em João. E aqui, fechando esse ponto, entendemos o que Deus está citando a respeito desses tais pastores, tais líderes. A pergunta é, o que isso tem a ver conosco hoje ou com os pastores hoje? Gente, eu acredito, tá? É um pensamento meu, mas eu acredito que olhando para esse contexto, nós descobriremos, através do relato de Ezequiel, ou seja, de Deus falando por intermédio de Ezequiel, coisas que, embora há muito tempo tenham ocorrido, se nós olharmos para isso que será lido aqui agora, e fizermos uma análise, talvez nós podemos, dentro disso, eu estou dizendo talvez, por uma questão de alcance, mas Deus é quem o sabe. Mas nós podemos ajudar nossos líderes, logo pastores, e também, é claro, a nos ajudarmos a compreender melhor essa questão do pastoreio. Vamos ler aqui agora. Aí nós temos o seguinte aí, olhando para a tela você já tem. Deus levantando Ezequiel para advertir a liderança, então esqueça o termo pastor como hoje, pastor de igreja, não, é diferente, a liderança, mas é aplicável, isso que é o ponto, é aplicável. E aí ele vai dizer, ai dos pastores, por quê? Isso que é interessante. Porque esses pastores se apacentavam a si mesmos. Então, nós temos uma característica aí de um falso pastor.
Via de regra, um falso pastor é quem se apacenta, é quem cuida de si em detrimento do povo, quem cuida de si e nega o povo, nega o cuidado ao povo de Deus. E aí Deus vai dizer, não deveria, ou não deve os pastores apacentar as ovelhas? Como é que é isso? O pastor apacenta a si mesmo? Se o pastor cuida de si mesmo, logo apacenta a si mesmo, quem é que há de cuidar das ovelhas? É uma pergunta. E eu vou continuar com o texto. Aí nós temos o verso 3. Olhando agora para o verso 3 do capítulo 34 de Ezequiel, nós passamos a ver o que de errado, o que eles estavam fazendo. Tá? Então nós vamos ver aqui a questão ligada ao pecado por comissão. Eles estão agora agindo. De que maneira tais pastores agiam? Para começar, comeis a gordura. Olha aí. Estavam comendo a gordura. Lembrando, é claro, você entende aí, há toda uma analogia feita aí, e para entender isso precisa compreender o fato de que pastores estão atrelados a líderes e ovelhas aqui é o povo, é a nação, tá? E não animais, ovelhas, você já entendeu isso? Eu acho que nem sei porque eu estou explicando uma coisa que está tão fácil. Mas aí, comer a gordura, ou seja, a gordura entendendo que é o melhor do animal, ou seja, eles estavam sugando o que de melhor tinha o povo. Enrolava o povo, mentia o povo e sugava. E vos vestir da lã, ou seja, eles se protegiam e deixavam o povo desprotegido. Comer a gordura. Ok, vamos lá, comia a gordura. E agora vestia da lã. Isso é interessante. Comer a gordura é eu pegar o que o povo tinha de melhor. Ok? Deixa eu voltar aqui. Comer a gordura é pegar o que o povo tinha de melhor. Vestir da lã é vestir-se, proteger-se e deixar o povo desguarnecido, desprotegido. E tinha um detalhe, matar o cevado. Ou seja, o cevado é aquele que geralmente é engordado para o abate. Eles preparavam um ambiente para que eles pudessem usurpar o povo. Eles iam engordando o cevado para que no momento que eles achavam oportuno, eles arrancavam. Então, é aquele processo, né? Então, para começar, líder que come a gordura, o pastor que come a gordura é aquele que suga o que o povo tem de melhor, tira do povo de melhor. O que veste a lã, geralmente é aquele, é claro, que deixa o povo desprotegido, se protege, cuida de si, deixando o povo desguarnecido, desprotegido. Matar o cevado, eu faria uma aplicação minha, talvez você não concorde, mas eu diria que é aquele que sacrifica muitas vezes algo em prol de si. Isso é interessante. E aí nós temos um detalhe, mas não apacentais as ovelhas. Então, o que eles faziam? Comia a gordura, vestia da lã, matava o cevado, mas nada de apacentar. Aí eu te pergunto, uma visão, até eu diria, boa da coisa. Comer a gordura seria o problema? Vestir a lã seria o problema? Matar o cevado seria o problema? O problema é que eles faziam tudo isso, olha o mais aí, mas, porém, não apacentava as ovelhas. Então tem gente, infelizmente, né, existem aqueles, eu diria uma minoria aí, mas existem aqueles ainda que se auto-apacentam, deixando o povo desguarnecido. E como é que eles se apacentam? Sempre tirando do povo, tirando a gordura, tirando a lã, matando o cevado e deixando o povo desprotegido. Então, é para nós um alerta. Esse texto nos ensina a ligar o alerta, para saber quem é o verdadeiro e quem é o falso pastor. Continuando o texto. Vamos lá. As fracas não fortaleceste. Agora, olha aí. Lembrando que o verso 3, pecado por comissão. Verso 4, pecado de omissão. No verso 3, vimos as coisas que eles faziam de errado. No verso 4, nos é apresentado o que eles deixaram de fazer certo. Então, um falso pastor, ele faz o errado, logo, é claro, e deixa de fazer o certo. O que eles deixaram de fazer? Verso 4. As fracas não fortaleceste, ou seja, não deu força a quem precisava. A doente não curaste. A quebrada não ligaste. A desgarrada não tornaste a trazer. A perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O que é isso aqui, gente? A fraca não fortaleceste. Então, um falso pastor tende a não dar força àqueles que estão fraquejando na fé, tendo dificuldade. Lembrando que dar força aqui, é claro, não é dar tapinha nas costas para deixar a pessoa fazendo o que quer, aprontando. Dar força aqui é dar a palavra, alimentar a pessoa. Não dar o alimento à carne, mas sim ao espírito. Aquela pessoa que está fraquejando na fé precisa de um pastor, de um líder, de um pastor sincero, verdadeiro, pautado na palavra, amante do evangelho ali, firme na rocha, para que tal líder, tal pastor, fortaleça quem está fraco.
por intermédio da oração, da consagração, do jejum, do auxílio, da leitura da Bíblia. Esse é o ponto. Segundo, a doente não curaste. Isso que é interessante. O que é doente não curaste? Subentende-se aí que tais pastores tinham o remédio para curar as ovelhas doentes e não faziam. Então, não curar é deixar de dar o remédio que cura. Outro detalhe interessante. Um falso pastor, além de não fortalecer, não dar força, não alimentar, não dar força para que a ovelha resista às dificuldades, ou seja, para que a ovelha, enquanto ela ia se enfraquecendo, ele não a alimentava a ponto dela se fortalecer. Essa é uma característica de um falso pastor, não dá alimento sólido, porque um falso pastor, ele não ensina a Bíblia. Ele ensina aí só questões proféticas, frases, jargões, ensina triunfalismo, antropocentrismo, é a onda do momento. Os famosos coach gospel, essa turma toda aí. Okay? De repente, alguém que me assiste seja eu não estou aqui para poder te fazer feliz. Eu estou aqui para pregar a palavra, o evangelho, e meu compromisso é com Deus, tá? Gostando você ou não. O ponto claro é o quê? É entender o seguinte, entender que o falso pastor não alimenta com a palavra a ovelha, então ela vai ficando fraca, definhando. Quando ela fica doente, ele tem o remédio que pode curá-la e não dá. Omite da ovelha o remédio, fazendo com que a ovelha sinta-se e torne-se dependente só dele, como se ele fosse o remédio, como se ele fosse a cura para a ovelha. No final, a ovelha morre e definha. Por quê? Porque está tomando o remédio errado. Então, o falso pastor, ele não cura. A doente não curaste. Terceira, a quebrada não ligaste. Então, aquela pessoa que quebrou, ou seja, a pata, né, a ovelha quebrada ali, ainda que ela não pudesse voltar a ter aquele movimento todo que tinha, mas restaurar a quebrada, ligar novamente. Talvez a pessoa está desligada, fora das coisas de Deus. Há no pastor essa unção, essa autoridade de Deus na vida do pastor, para que ele venha religar a pessoa. Isso é interessante. Não prega, não anuncia, não fala do evangelho. A desgarrada não tornaste a trazer. Então, há no pastor também, dentro do trabalho do pastor, ir até as ovelhas desgarradas. Lembremos lá de Lucas 15. Qual homem que dentre vós, tendo 100 ovelhas, se perder uma delas, não deixa 99 no deserto, vai em busca da perdida, assim que a encontra, ela toma em seus ombros, cuida dela, e chegando em casa, avisa amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Olha aí, toda a característica do pastor. O verdadeiro pastor, ele vai atrás da ovelha, ele cuida da mesma, ele vai em busca dela. O falso não está nem aí. O falso não quer saber, ele não tem compromisso com as ovelhas. Por fim, a perdida não buscasse. Aquela ovelha que está perdida, aquela pessoa que não sabe mais se fica em casa, se vai para não sei onde, está perdida. E muitas vezes o falso pastor, muitas vezes não, na maioria das vezes o falso pastor não vai até a perdida. Não ajuda ela a se reencontrar, se religar a Deus. E por fim, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Uma das grandes características do falso pastor é o quê? O rigor e dureza aponta para aquela pessoa que se veste de uma falsa autoridade para poder fazer com que a ovelha seja submissa a ele em tudo. No sentido de quê? Para dominar a ovelha. Usa de ardis, usa aí de palavras, de um jogo de palavras, muitas vezes, de textos, muitas vezes fora de contexto, para que a ovelha acabe sendo submissa só a ele. Não ensina a ovelha a obedecer a Deus e a palavra, mas só a ele. A palavra dele que vale, a ordem dele que vale. Tá aí, gente. Entendendo o seguinte, embora tempo não tenhamos para discorrer melhor esse assunto, o trabalho do pastor é o quê? O trabalho do pastor é que, enquanto cuida da ovelha, ele precisa apacentar essa ovelha com carinho, com cuidado, com amor. Essa é a visão que nós temos que ter quanto a essa questão, baseada, é claro, na lição em Ezequiel 34. Continuando, nós temos aí 2.3, os desafios do ministério pastoral. Leiamos. O cenário e as circunstâncias vividas pelo profeta Jeremias não eram dos mais animadores. Falsos pastores haviam destruído e dispersado as ovelhas do pasto do Senhor. Outra coisa importante é, quais são os desafios do ministério pastoral? Eu diria muitos. Mas eu quero me ater aqui à lição e dizer que um grande desafio que o pastor precisa ter é muitas vezes ser antagônico ao falso pastor. O verdadeiro tem que ser antagônico, logo tem que ser contrário. É demonstrar com suas atitudes, é demonstrar na maneira em que lidera, em que gere, em que pastoreia, que ele é contrário. As ações de um verdadeiro pastor devem ser todas elas contrárias
as ações dos falsos pastores, daqueles que se dizem pastores e não são. Então esse é o grande desafio, eu diria hoje, do ministério pastoral, é se destacar, é ser diferente. A já visto o fato de que pessoas estão rotulando pastores hoje. A gente sabe que não muito tempo atrás, um pastor ia comprar um negócio no comércio, só de dizer sou pastor. O dono do comércio já puxava um caderno, anotava o nome e dizia, não, pastor, pode levar, tranquilo. Ah, quanto foi? Pastor, leva. Pastor, inclusive quando o senhor estiver lá, ora aqui pelo meu comércio, olha pela minha família, respeito. Não muito tempo atrás, pessoas fumando em determinado lugar, o pastor chegava, cigarro arrancado da boca, jogado no chão e pisado. Ó, chegou o pastor aí. Pessoas tomando bebida alcoólica, tornava a bebida, jogava. Ó, gente, chegou um pastor aí. Não estou dizendo que isso não aconteça, mas é muito raro. Então, um dos grandes desafios do pastor hoje, na atualidade eu diria, no desafio ministerial, é que tal pastor seja, como eu já disse aqui, antagônico, contrário, averso às práticas dos falsos pastores. É de ser diferente dos demais, é sobressair-se diante daqueles que estão aí fazendo o que não devem. Então tá aí um grande diferencial, e baseado na lição, né? Isso que é interessante. Jeremias precisou lidar com muitos falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas. E como é que Jeremias conseguiu sobressair diante disso? Deus lhe usando e mostrando a diferença, palavra por palavra cumprida na vida do profeta Jeremias. Então, comportar-se diferente, viver diferente, é o grande desafio ministerial, eu diria, da atualidade. Continuando, 2.4, características do ministério pastoral. Vamos ver algumas características desse ministério abençoadíssimo. Muitos se auto-intitulam pastores, ou foram alçados ao posto pastoral sem possuírem as qualidades bíblicas exigidas para o exercício da função. Quais são as características do ministério pastoral? Muitas. Faltar-me tempo aqui para poder explicar tudo isso. Mas uma das grandes características, eu diria, do ministério pastoral é que tal pastor tenha em sua vida as características citadas lá à luz da Bíblia. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não espancador, dirija bem a sua casa. Ou seja, essas características do ministério pastoral são aquelas características que, observando-as, nós somos marcados por elas. São coisas que, em fazendo ali o pastor, os que estão ao seu redor, logo por ele pastoreado ou não, tendem a desejar imitar tal pastor. Então, uma das grandes características é essa, é a proximidade de tal pastor com aquilo que a Bíblia determina para que tal pastor sirva, exerça e faça. E é claro, deixa eu abrir um parênteses aqui, professor de GBD, cuidado nessa parte aí, 2.4, características do ministério pastoral, porque nós, olhando aqui, tá, a lição fala de qualificações, né? Possui qualificações bíblicas exigidas para o exercício da função. Então, uma das características, ou a principal característica de um pastor, seria que tal pastor tem em si, ou exiba em si, para as pessoas, as qualificações bíblicas. E aqui é o problema, por quê? Não no problema, você vai me entender onde eu quero chegar, não que isso seja um problema, mas o problema seria, na hora de ler o texto, tais alunos basearem-se no fato de que quais são as qualificações bíblicas. E aí eu citei algumas delas aqui. Mas entre elas está lá, marido de uma só mulher. Então alguém pode usar essa questão, marido, gênero masculino, esposo de uma mulher, para fazer a famosa pergunta. Vem cá, já que a lição fala de pastores, ordenação, e a ordenação feminina? E o pastorado feminino? Gente, o que eu diria é, e você já sabe, a lição não contempla isso. A lição não vem para ser algo relacionado a esse tema, tá? E é por esse motivo que eu não vou fazê-lo aqui. Porque é uma lição EBD que já em si contempla toda a questão pastoral. E ela já tem, ao que se percebe aqui, ao que se lê, ela já parte de um pressuposto. Então, não que eu não queira falar, mas eu acredito que tal lição não é para isso. A gente vai olhar mais para o pastoreio em si do que, basicamente, essa questão ligada ao gênero, ok? Então, a minha dica aqui para você, professor, seria, porque a revista é usada por diversas igrejas, não só pela igreja que a produziu, a editora que a produziu, ou a igreja que leva, pelo menos, o nome relacionado,
mas ela é usada por várias igrejas, das quais tendem a se perguntar um pouco sobre isso. Ordenação feminina? Sim, não, o que a Bíblia diz, o que não diz. Eu só quero dizer isso, não que eu esteja fugindo do assunto, você já percebeu? Não sou de fugir de assuntos. Quando eu vou tratar aqui, você me conhece, sabe disso. Mas parar para falar desse assunto aqui, parar para trazer esse assunto aqui, tá lá, eu repito, eu leio a revista, tá, gente? Aqui, ó. Eu estou de posse da revista, tá aqui na minha mão, ó. Você tá vendo aí. E aqui a revista traz que o pastor, vou ler de novo, muitos se autotitulam pastores, ok, então tem aqueles que se dizem pastores. Mas há um detalhe, ou foram alçados ao posto pastoral, pessoas que se autotitulam, ou alguém jogou ele lá, foi. Mas muitos deles vêm sem possuírem as qualificações, repito, sem possuir as qualificações bíblicas exigidas para o exercício da função. Então a Bíblia exige algumas coisas para essa função. E aí é claro que vai vir a pergunta, aí é claro que vai vir a questão. Mas eu prefiro aqui fazer o que a revista faz, que é não entrar no assunto. Mas podemos falar, caso queira, talvez seja a sua dúvida, põe nos comentários aí embaixo. A gente pode estar falando, ou se preferir, caso não queira se identificar, meu zap está aí no final do vídeo para você falar comigo. Então peço que você assista sempre até o final. Tem pessoas que quando eu digo conclusão, já desligam em coisas que eu falo. Eu tenho o costume de fazer comentários também na conclusão, tá? Então não perca aí. Ok? Então eu diria isso aqui. Características são o quê? O fato de que alguém não pode se autotitular pastor. Eu sou pastor, me fiz pastor. Eu acordei hoje me vendo como pastor, então eu sou. Né? Pegar um óleo e derramar na própria cabeça, assim. Se autotitular ou se autoconsagrar pastor. Isso não existe. Segundo também, outros são lançados lá por amizade, porque emprestou carro para o pastor, virou pastor. Porque cedeu uma casa, porque você dá almoço para o pastor todo dia, pronto, agora virou pastor. Coxavo, não, também não rola. Nepotismo, porque é filho do pastor, tem que ser pastor, porque é filho, não é por aí. Mas precisa ter essas qualificações, esse é o ponto. Vamos lá então. Dito pois isso, o terceiro tópico está aí, gente. A dignidade do ministério pastoral. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto também. Tá? E aí eu tenho o terceiro subtópico, ou primeiro subtópico e o terceiro tópico. Esclarecimento sobre o ministério pastoral. Vamos esclarecer algumas coisas aqui a respeito do ministério pastoral. Primeiro, tá aí, ó. O ministério pastoral não deve ser visto como profissão. Trata-se de uma vocação, um chamado. É legítimo que o ministro receba um salário digno para o sustento de sua família. No entanto, o serviço pastoral não pode ser encarado como um emprego, tampouco como um meio de enriquecimento. Vamos lá olhar para esse ponto, então. Então está aqui. Coisas a se esclarecer. Uma delas é o fato do seguinte: pastorear é uma profissão? Não. Porque aqueles que consideram como tal, claro, já entrarão no ministério pastoral visando lucro, benesses. E se perceberem que não estão financeiramente lucrando com isso, rapidamente, mais depressa que entraram, pularão do barco, sairão, deixarão o ministério. Então, que fique esclarecido que ser pastor deve ser algo, é vocação, deve ser vocacionado, deve amar as ovelhas, amar o pastoreio, amar o rebanho, amar o Senhor e sentirem que foram realmente, entenderem, perceberem, certificarem-se de que foram realmente chamados por Deus para tal. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, mas aqui é claro. Mas aí, então o pastor tem que abrir mão de tudo e viver sem nada? É claro que não, né? A Bíblia é muito clara e muito enfática em dizer que o obreiro é digno de seu salário. 1 Coríntios 9 está muito claro. Paulo tira um capítulo inteiro, que é o capítulo 9 de 1 Coríntios, só para tratar tais questões. Embora o contexto ali precisa ser entendido. O contexto se inicia no capítulo 8, onde Paulo está trabalhando a ponto de fazer parte da igreja de Corinto, ou os que se consideravam fortes na fé, abrirem mão de comer coisas sacrificadas a ídolos. E para tal, Paulo se faz valer de seu exemplo. No capítulo 9, serve muito mais para fazer-nos entender que Paulo está usando o seu exemplo. Que exemplo? Das coisas que Paulo abriu mão pelo Evangelho. Então, logo, o que ele quer fazer, tais irmãos, ouvindo ou lendo isso, também abram mão disso. E para tal, ele fecha e conclui no capítulo 10. Mas para nós aqui, é interessante entendermos que, sim, o obreiro é digno de seu salário. Um pastor, quando possível, precisa ser assalariado. Quando o ministério ou a igreja tem condições para tal, precisa sim entender isso de maneira clara e eficaz. Isso está mais do que explicado, está muito mais entendido para nós. Mas o ponto é esse. Dentro do esclarecimento que nós estamos fazendo aqui, é que ser pastor é amar o rebanho, é amar o evangelho, e não uma profissão.
3.2, a responsabilidade de um pastor. Vamos ver isso aqui. O pastor deve lembrar-se sempre disso. O quê? A igreja que está sobre os seus cuidados pertence unicamente a Cristo, que a comprou com seu próprio sangue. Então, uma das responsabilidades que o pastor deve ter sempre é fazer com que a igreja entenda que, embora ele esteja ali, ele também, eu já disse isso em tópicos anteriores, mas ratificando e focando em uma outra área, o pastor precisa entender o seguinte: ele é responsável pelo povo de Deus. Aí o negócio dobra ainda mais. Ele, fazendo parte de tal povo, torna-se de Deus um responsável por este povo. Parte, ou uma fração desse povo, está agora debaixo da responsabilidade de tal líder, tal pastor. Então, ele precisa entender o seguinte, que este povo na qual ele está gerindo não pertence a ele. Ninguém é dele ali, todos são de Cristo. Ninguém é dono de ninguém. Isso é interessante, porque faz com que o pastor não queira fazer ou se fazer valer da igreja para enriquecer ou para viver a seu bel prazer. Isso é interessante. Porque há líderes que acham que por ser pastor de alguém, o carro do obreiro, o carro do membro agora é do pastor. A casa do membro agora é dele. A comida do membro agora é dele. O tempo do membro agora é dele. Tem pessoas que não podem nem trabalhar, porque o pastor diz, eu estou dando uma ordem, você vai atender a empresa e não me atender? Eu quero você aqui, mas pastor, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Não importa, é o seu pastor que está mandando, então venha, eu quero você aqui. Pastor, eu preciso fazer uma viagem, não vai fazer a viagem, eu quero você aqui no dia tal, eu preciso de você aqui no culto, então você não vai viajar, entendeu? E se viajar, está debaixo da maldição, porque desobedece. Tem gente que acha que é dono do outro. E quando a pessoa precisa trocar, ou entende que é hora de passar para outra igreja, outro ministério, Deus nos acuda. Você vai para lá, eu te amaldiçoo, como muitas vezes eu já vi pessoas dizerem e falar isso. Então tá aqui. Ninguém é dono de ninguém, gente. Essa é a verdade. Então, que o pastor entenda claramente que a igreja pertence unicamente, exclusivamente a Cristo, e não a ele. E aí a gente foca naquela questão principal, que embora não tenha dito, mas está mais claro. Deus não dá igreja para pastores. Deus dá pastores para a igreja. Isso nos faz entender o fato de que o pastor é quem supervisiona, coordena, ali olha, orienta, exorta quando necessário, disciplina quando necessário, mas a pergunta é, se Deus dá pastores à igreja e não igreja a pastores, isso não faz com que a igreja também precise observar o pastor? Sim, por que não? A igreja também precisa observar o pastor a ponto de tirá-lo caso ele não esteja de acordo com a palavra. Mas o que nós vemos não tem nada a ver com hoje em dia, é muito raro. Isso aqui está raro. Nós vemos a pessoa dizendo, eu sou líder aqui, eu sou pastor aqui, eu presido aqui, eu mando aqui. Não está gostando? Porta da rua, serventia da casa. Porta aberta e sai. E já pensou se fosse o contrário? A igreja dizendo para o pastor, se você não quer nos gerir, nos pastorear segundo a palavra de Deus, que saia você. E isso é o interessante, isso a gente tem que olhar. Esse é o ponto claro a se pensar aqui. Que nós entendamos isso. Pastores precisam entender que a igreja não é dele. Deus não dá igreja para pastores. Deus dá pastores para a igreja. Logo, a igreja também, sim, tem o direito de arrancar alguém que não condiz, que não é mais pastor, que não está vivendo como pastor. Só que, para o tal cidadão sair, principalmente da presidência, gente, da polícia, da confusão, da spray de pimenta, da cacetete, da segurança armado, da tanta coisa que é complicadíssimo. Infelizmente, não era para ser assim, mas o é. Continuando então, 3.3, a rotina de um pastor. Qual deve ser? O pastor dos tempos bíblicos ia na frente de suas ovelhas para guiá-las. Ele não permitia que elas fossem na frente, porque não queria que ficassem vulneráveis aos perigos da caminhada. Outra coisa interessante aqui é o fato de que a rotina do pastor deve ser o quê? Estar sempre à frente. Então eu resumiria isso aqui para tentar ser breve, como eu disse que seria, lembrando que o terceiro tópico a gente já começa a correr, né? Mas tentando ser breve, eu resumiria o fato de que na rotina do pastor, uma das coisas interessantes é que ele deve estar sempre à frente, sempre um passo à frente. Em dois sentidos.
um passo à frente das ovelhas é sempre... O que é um passo à frente? O pastor, a gente leu aqui o exemplo, pastor, nesse caso aqui o pastor de ovelhas, animais. O animal, ovelha, o pastor, homem, ele ia na frente para evitar que lobos, leões... Lembra de Davi? Né? Lutou com urso, lutou com leão, para evitar o ataque de predadores, o ataque de animais que poderiam arruinar e destruir o rebanho, o pastor ia na frente, cuidando, zelando, salvaguardando. Então, também, nesse sentido, em primeira instância, o pastor deve estar sempre um passo à frente. Como? Lendo para que a igreja não caia em esparrelas aí de conteúdos estranhos na área teológica para trazer confusão. Então, o pastor lê primeiro, absorve para depois trazer para a igreja. Se atualizando, procurando saber quais são as tendências aí que estão surgindo, quais são as doutrinas erradas que estão surgindo, quais são os movimentos políticos que estão aí lutando para frear e parar, tentar parar a igreja. O pastor tem que estar antenado, sempre tem um passo à frente. Quando a igreja começar a comentar um assunto, ele já tem que estar entendendo esse assunto, um passo à frente. Esse é o ponto interessante, para não ser pego de surpresa. Então, a primeira linha que eu colocaria, a rotina de um pastor é sempre estar se atualizando a ponto de tal atualização o auxiliar quanto ao cuidado do rebanho. Segundo, estar sempre também um passo à frente do lobo, na frente do inimigo. Isso que é interessante. Preparado para que quando vier o ataque, ele já está pronto. Tem que estar sempre, o pastor tem que estar inteirado das coisas que estão acontecendo na igreja, na qual ele pastoreia. Ciente das situações. Há coisas que ocorrem debaixo do nariz de pastores e eles não sabem. Pessoas estão pecando ali, fazendo ali, aprontando ali. Daqui a pouco a bomba estoura e ele não sabe o que fazer. Estourou na mão dele, ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque nunca está um passo à frente, nunca está adiante tentando entender. Então, que eu diria que a rotina do pastor seria o seguinte: estar um passo à frente, sempre procurando entender, saber o que está rolando, o que está acontecendo, para que, sabendo disso, ele como um escudo proteja a igreja. E um passo à frente do adversário, para que quando o inimigo atacar, ele já esteja também pronto para se defender. Logo, é claro, tal defesa culminará na defesa da igreja. Então, essa é a rotina do pastor, estar sempre um passo à frente, cuidando e aprendendo, absorvendo o máximo que ele puder para cuidar do rebanho, cuidar da igreja. Quarto e último tópico, ética ministerial. Vamos lá. Então nós temos aí um ponto interessante que é a ética. O êxito ministerial está na vida particular do ministro, que precisa considerar os pontos destacados a seguir. Vamos ver esses pontos então. Então nós vamos trazer aqui pontos, ali são as traz, nós também as traremos, pontos que vão auxiliar na questão ligada ao desempenho do pastor. Primeiro está aqui ligado à ética. Seu relacionamento com o Senhor. Então, o primeiro ponto é esse aqui. Leamos. O pastor chamado por Deus deve possuir um firme comprometimento pessoal com suas crenças e valores. Em primeiro lugar, um pastor, numa questão ética, precisa cuidar de sua vida devocional. Como é que eu vou pastorear alguém? Como é que eu vou ser líder espiritual de alguém se eu mesmo não tenho vida espiritual? Então, para que um pastor exerça autoridade espiritual sobre outrem, ou seja, sobre as pessoas, para que o pastor possa exigir de maneira correta que tais pessoas nas quais ele pastoreia, das ovelhas, um comprometimento, um compromisso com Deus, tal pastor precisa, primeiramente, ter também tal compromisso com Deus. Então, eu diria o seguinte: o pastor precisa cuidar do seu relacionamento com Deus, do seu dia a dia com Deus, sua vida com Deus. E como é que ele faz isso? Oração, Bíblia, jejum e vigilância. É só pegar tudo isso aí, botar no liquidificador, oração, Bíblia, jejum, vigilância. Bate tudo e toma todo dia. Acordar de manhã, a primeira coisa que topa, aquela mistura, né? Faz ali, aquela vitamina. Oração, jejum, né? Oração, Bíblia, jejum, vigilância. Bateu, vai vir um caldo muito grosso, porque o negócio é forte mesmo, e chapa para dentro, como diz o outro. Toma, todo dia. Se ele todo dia está em oração, fervente, a Bíblia lendo 24 horas, e precisa mesclar. Não que ele não deva ou não possa ler outras coisas, mas mais Bíblia do que as outras coisas. Ainda que ele leia muita coisa aí, porque tem gente que pregando muita coisa, camada de ozônio, clima não sei o quê, tropical, subtropical, tenso. É bom entender essas coisas. E as pessoas gostam. Oh, como o pastor entende das coisas. Meu Deus, o pastor é inteirado, hein? O pastor é um pastor trader. Mas virou até trader. Então, entende de tudo.
O pastor entende de bitcoins, entende de criptomoeda, entende de bolsa de valores, entende de... Mas Bíblia mesmo nada, alguns nada. Sabe muita coisa, sabe comentar tudo que está rolando, mas na hora do vamos ver, que é a Bíblia, nada, zero. Então não compensa. Então, muita oração, mas Bíblia mesmo, estou falando Bíblia, forte ali, um tutano pesado. Outra coisa também, jejuar, vida no altar, consagração, tem que jejuar. E por fim, é claro, vigilância total. Então o pastor precisa ter isso aí, relacionamento com Deus. Para cobrar dos outros relacionamento com Deus, tem que se ter relacionamento com Deus. 4.2, seu relacionamento com sua família. Vamos ler. Se há um lugar em que o pastor precisa ser ético, é dentro de sua própria casa, como marido e pai. Suas mensagens pronunciadas do púlpito não podem entrar em rota de colisão com sua maneira de viver em seu núcleo familiar. Outra coisa essencialmente importante, o quê? Como é que é o relacionamento de tal pastor? Então o pastor precisa ter um relacionamento bom com a família. Então, gente, há um termômetro que às vezes a gente percebe. Então não adianta o pastor chegar rindo, oh, minha ovelha, paz de Cristo, paz do Senhor, paz queridos, paz e graça. Não adianta vir com 9 horas, cheio de conversa fiada, quando você olha às vezes para a esposa amargurada. A mulher não dá um sorriso, a mulher parece que está acabada, cansada, pé de galinha pela face toda, anda cabisbaixo, ururu. O que você já come? É um termômetro. Não estou dizendo que é uma regra, tá? Mas às vezes é o quê? O camarada está pintando uma coisa na igreja, que é o tal, que é o pastorzão, mas em casa só Deus sabe. Espanca a mulher, terrível, bate nas crianças, arrebenta todo mundo, quebra de lá, xinga palavrão, um monte de 9 horas. E na igreja é o santarrão, bonitão e tal, coisa e tal, e tal, e tal. Então, olhar para a família, às vezes, servirá para nós como um termômetro. Há uns que nem parece que tem família. Põe a família só para dizer que tem, só para mostrar, tá aqui, ó, mas só serve para isso. Então, o relacionamento do pastor com a família precisa ser um relacionamento saudável, salutar, bom, maravilhoso, abençoado. A gente precisa olhar para a família do pastor e ver neles alegria. Ok? Então, é um detalhe interessante, tá? O relacionamento com a família. Por fim, para fecharmos aqui, relacionamento com as pessoas. Seu relacionamento com as pessoas. Leiamos. Pelo bom trato, respeito e consideração, eles eram bem vistos pela comunidade. E isso abriu uma via ampla para que pregassem o Evangelho de Cristo. Outra coisa interessante, gente, e caminhando para o final, né, fechando com isso a lição. Com relação às demais pessoas, como é que o pastor deve lidar, tratar e cuidar? Gente, respeito é a base de tudo, respeitar. E dentro do respeito você tem respeito à idade das pessoas. O pastor precisa respeitar. Não é porque ele é mais velho, ele é pastor e é mais velho aí, todo mundo tem que respeitar também. Muitas vezes a causa contrária, onde o pastor pastoreia um idoso. O pastor é novo e tem um... Então, o pastor tem que respeitar também esse idoso, embora ele seja autoridade eclesiástica, mas ele também precisa respeitar. Porque o mais velho, embora não tenha o óleo na cabeça como ele tem, os litros de óleo que ele desceu na cabeça desse pastor, talvez o idoso da igreja não tenha, o ancião, mas o ancião tem experiência. Tá, muito mais que talvez está o líder. Talvez está o líder, que hoje está muito rápido, né? Tem pessoas que 2 anos, 1 ano de igreja, são pastores. Não estou dizendo que não possa, você me entendeu? Mas é muito rápido, talvez anciãos com 40, 50 anos de igreja, que não são pastores, mas são 40, 50 anos de experiência com Deus, que conta muito. Então, respeitar a idade. Tal pastor deve respeitar o casamento das pessoas, ou seja, há pastores que têm uma péssima mania de querer conversar e aconselhar mulheres casadas, só que ambos sozinhos, ou seja, ele sozinho com a esposa de outro camarada. Que negócio doido do inferno é esse? Pastor para acompanhar, ou para um pastor para aconselhar uma mulher que não seja a esposa dele, ele tem que estar acompanhado no mínimo da esposa dele, até para conversar. Porque sabe que tem pessoas que têm esse mau costume. Terminou o culto, já corre lá, pastor, tem que falar um negócio com o senhor. Não espera nem acabar. Vou lá, preciso falar com o senhor, tá? Se for uma irmã, meu pastor, chama sua esposa. Peraí, minha irmã. Minha esposa vai conversando contigo aí, já eu venho. Deixa minha esposa conversando contigo, já estou chegando. É o certo. É umas esquisitices que rola aí, pessoas conversando sozinho. E o resultado disso está na cara, né, gente? É só assistir aí que você vê o que dá aí. Essas que acontecem. Então, relacionamento com as pessoas também é primordial, logo é importantíssimo. Tal pastor tem que ter um bom relacionamento com Deus, vimos isso aqui, com a família dele, sua família. Isso inclui, é claro,
cuidar e zelar muito bem da família, porque o cara não cuida da casa dele, quer cuidar da minha, não tem nem como, nem rola. E por fim, as pessoas no trato geral, tá? É o que eu diria, fechando aí, concluindo com isso a lição, tá? Que Deus e Cristo nos abençoe aí, você que esteve conosco até o final, né? É necessário entender, de fato, que a igreja é dele e Deus, né? E por ele, e para ele. Deste modo, seus desafios, recursos e adversidades, sonhos, planos, alegrias e metas também são dele. Isso é interessante. Que o Senhor continue provendo para o seu povo pastores segundo o seu coração. Ó, tá? Que Deus em Cristo nos abençoe gloriosa e poderosamente, tá? Então esse é o ponto claro. Fica aí para nós a lição. Pastoreio, ministério pastoral. Que Deus em Cristo fale melhor. Está aí nosso contato para quem desejar estar conosco. Sinta-se à vontade a nos procurar. Quer tirar alguma dúvida? Estamos aqui para isso, tá? É uma honra muito grande poder atender a todos vocês. Fique com Deus. Até a próxima aula. Querendo o Senhor, a paz de Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.